Pessoal, o vice-reinado do Rio da Prata, né, que compõe a Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina, começou com seus processos de independência a partir de 1810, né? Inicialmente a elite local, diferentemente de outros vice-reinados, já que era um vice-reinado com quatro, né, deu origem a quatro países, as quatro elites formaram um cabildo, que era uma espécie de um grupo administrativo onde eles debatiam, né? Eles debatiam os assuntos próprios daquele processo de emancipação. E quais que eram os assuntos que eles debatiam lá? A respeito da manutenção ou não da ordem social vigente no processo de colonização, que era a manutenção da elite no poder, que eles concordavam, já que eram eles, né, os crioulos que estavam fazendo essa manutenção, e sempre lembrando que eles queriam esse poder econômico, romper com o pacto colonial, e também esse poder político ter o direito de governar. Então, as discussões que eram produzidas nesse cabildo, das quatro elites dirigentes que formaram os quatro países, eram quais? Vai manter a ordem social? Nós vamos fazer a independência e vamos manter a escravidão, né? Vamos manter as classes inferiores dominadas, igual era no Pacto Colonial, ou nós vamos romper com esse colonialismo e promover uma igualdade, reforma agrária, fim da escravidão. Esse último projeto de acabar com os resquícios do colonialismo e dessa estrutura hierarquizada e de uma elite dominante foi vencido, né? Quanto à questão de libertar e formar um único país, essas questões duraram 6 anos, não se chegaram a um acordo, né? E inicialmente quem já lançou sua independência, rompendo com a Espanha, foi a Argentina. A Argentina tinha um sonho, uma pretensão de anexar o Paraguai, mas que acabou não dando certo, né? E o Paraguai acabou se libertando, né? Derrotaram o Velasco, que era o dirigente espanhol, aqui na região do Paraguai, e formaram um governo, 5 membros, né? Esse governo logo não deu certo e o Gaspar França acabou, né, assumindo o poder e criando uma política isolacionista. O que seria essa política isolacionista? Né? Durante 26 anos, o Paraguai evitou contatos comerciais com outras regiões e o que acabou, de certa forma, sendo interessante, porque o Paraguai tornou uma superpotência na região, mesmo que isso tenha criado uma espécie de uma maldição, porque quando houve todos os processos de independência e o Paraguai já era fortalecido e já estava começando, depois de 26 anos, com a saída do França, né, já estava abrindo essa economia e dominando o comércio na região do Rio da Prata, né, chamou a atenção da Inglaterra, porque era uma concorrente direta da Inglaterra, e a Inglaterra acabou arquitetando um projeto de guerra, que foi a Guerra da Cisplatina, em que o Brasil, o Uruguai e o Paraguai acabaram derrotando e massacrando o Paraguai, né? Que na verdade não era uma ameaça para nossas economias, mas era uma ameaça para a economia da Inglaterra, que tinha interesses políticos, como eu já falei nos vídeos anteriores, que passava pelo aquele projeto Simão Bolívar, de unir todo mundo para se tornar um país único e forte, né, para não cair na mão de outras economias, se libertar da Espanha e cair na mão de outros países. No caso, se libertar da Espanha e cair na mão da Inglaterra. E aqueles projetos emancipacionistas que deram certo e a economia floresceu, acabaram chamando a atenção da Inglaterra, como o caso Paraguai, e a guerra foi para destruir o Paraguai, destruir o principal concorrente comercial da Inglaterra aqui na América, na região do Prata, na América do Sul. Tá ok? Quanto à questão do Uruguai, ele só conseguiu sua independência em 1817. Foi mais difícil para conseguir a independência, né? Logo em seguida, ele já foi incorporado ao Brasil, né? Formando a província da Cisplatina e, com o apoio da Argentina, ele acabou se libertando, né? E formou a República Oriental do Uruguai, que só foi reconhecida pelo Brasil em 1828, tá? Então, esses foram os processos de independência que ocorreram na região do vice-reinado do Rio da Prata. Aqui na página 34, Capitania Geral do Chile e Vice-Reinado do Peru, nós já tivemos uma abordagem um pouco mais conflituosa desse processo de independência.
Primeiro, os processos de independência começou em 1810 no Chile, né? Em 1811, as tropas espanholas derrotaram esses revoltosos e o Chile só conseguiu ser independente em 1826, tá? Agora, por que, né, que esse processo de independência do Chile e do Peru, do vice-reinado do Peru, aconteceu de forma tão demorada? Porque a gente não pode esquecer que as duas principais, né, centros administrativos era a Nova Espanha, que foi a independência do México, e o Peru, né? O vice-reinado do Peru também era um centro administrativo da Espanha. E sem falar que a Capitania Geral do Chile e também o vice-reinado do Peru eram centros importantes para a Espanha, porque era dali que vinha a maior parte dos minerais, né, da prata e do ouro que era levado para a Espanha. Então, de certa forma, tinha uma intensa movimentação de tropas espanholas naquela região, que fez com que esse processo impunha duras lutas entre os colonos e as elites locais com a força militar espanhola. Tá ok? O Bernardo O'Higgins acabou vindo para essa região, né? Que foi um dos libertadores dessa região. Também contribuiu para esse processo o San Martín, que participou do processo de independência da Argentina, né? E também tiveram conversações com o vice-reino de Nova Granada, que era o Equador e a Bolívia, que também foi apoiado pelo vice-reino da Venezuela, que estava sendo liderado pelo Simão Bolívar. E tanto o San Martín, lá da Argentina, que ajudou no processo de libertação do Chile, como o próprio, né, do Peru, quer dizer, como o próprio Bolívar, que era um governante lá da Bolívia, né, acabou da Venezuela, quer dizer, e que tentou influenciar o processo de independência do Equador e da Bolívia, levou, né, os dois a ter o mesmo pensamento, que era necessário libertar para poder dar uma enfraquecida na economia espanhola, porque era dali que advinha os melhores recursos de prata e ouro, né, que formava a riqueza do reino espanhol. Tá. Todo esse processo, né, acabou ocorrendo em 1818, efetivaram a primeira parte do plano, que foi tomar a capital, né, e aí o O'Higgins acabou assumindo, O'Higgins acabou assumindo o governo, né? Mas ainda era preciso libertar o vice-reino do Peru, tá? E lá no Peru, São Martín partiu com seus homens em marcha do Chile para o Peru em uma missão que durou 3 anos e implicou atravessar os Andes. Por isso que demorou, porque teve que atravessar a cadeia dos Andes, né? Montes elevados, muito frio, uma região muito acidentada. E pediram reforços, que chegou em 1822 para o vice-reino da Bolívia, né? Aí o Bolívar chegou lá da Venezuela, trouxe suas tropas, como ele já andava com suas tropas pela América, né, espanhola, ajudando nos processos de independência, por isso que eu falei anteriormente que ele foi um grande libertador, e conseguiram, né, tomar junto Bolívar, o próprio Antônio Sucre, que era um general que andava também junto com as tropas do Bolívar, conseguiram tomar, né, na famosa Batalha de Alcucho, conseguiram tomar em 1824 o território dos espanhóis e ali, pela grande batalha, deram o nome ao novo país, Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar. Pessoal, na página 35, então nós temos a Capitania Geral de Cuba e a República Dominicana, tá? A República Dominicana conseguiu, todos os países tiveram sua independência até 1820, com exceção de Cuba e a República Dominicana. A República Dominicana teve sua independência em 1821, só que daí o Haiti, que já era livre, né, que é um caso à parte, que a gente vai ver depois, porque lá houve uma intensa revolta de escravos e massacre dos brancos pelos escravos, que invadiram as fazendas com seus facões e acabaram com toda, né, os brancos que dominavam ele, a elite colonial. Foi uma verdadeira carnificina, mas que também é um governo que não deu certo, tá? Mas isso é um assunto para depois. Então, em 1821, o local foi logo dominado pelo Haiti e permaneceu sob a tutela até 1844,
só conseguiu se libertar do Haiti daí em 1884, que a República Dominicana ficou totalmente livre. Então, em 1821, ela se libertou da Espanha. Caiu logo em seguida na mão do governo do Haiti, já era livre, e só conseguiu se libertar em 1844 da tutela do Haiti. Tá? Quanto à questão de Cuba, o processo de independência ocorreu em 1850, tá? A independência final, mas já em 1895 já começaram as lutas, né? Nós tivemos dois grandes libertadores aí, dois grandes líderes que articularam esse processo de independência com muita luta, tá? Que foi o José Marti e o Máximo Góes e Antônio Maceió, que articularam esse processo todo, tá? Mesmo que o Marti foi morto, o Gomes e o Marcel continuaram com o processo de independência, mais tarde receberam apoio de munição e tropas dos Estados Unidos e uma interferência diplomática dos Estados Unidos junto ao governo da Espanha, que acabou reconhecendo a independência de Cuba, tá ok? Então, teve um jogo político muito intenso aí, até com a utilização, né, da diplomacia dos Estados Unidos. Lembra anteriormente que a gente já tinha comentado que era um medo do Simão Bolívar, que se libertando da Espanha, automaticamente os países caíram na mão da Inglaterra e muitos acabaram sendo já trazidos, né, para próximo do poder da economia dos Estados Unidos. Nesse caso aqui fica explícito com a intervenção diplomática dos Estados Unidos junto à Espanha para a libertação de Cuba. Mas, pessoal, aqui na página 35 e 36 tem um fragmento de texto que eu gostaria de ler para vocês, para a gente poder firmar essas ideias. Porque são muitos fatos, acontecimentos e datas e nomes de libertadores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente que nós tínhamos uma sociedade colonial formada basicamente pelo chapetão, que era o espanhol que vinha para cá para governar, porque o interesse da Espanha era retirar o máximo possível de bens e serviços daqui da região para o seu enriquecimento. Segundo lugar, nós tivemos uma mistura do elemento negro e indígena, formando formando uma camada social mestiça. Nós tivemos também a união de espanhóis com índios, de espanhóis com negros, e foi diversificando essas camadas sociais. Mas, a princípio, a camada dirigente que está aqui para trabalhar para a Espanha é os chapetões, os espanhóis. Nascidos desses espanhóis com mestiços da colônia, com índios e negros, né, formou a camada crioula, filha dos espanhóis, mas ao mesmo tempo já nascidos na América com certo amor por essa região. Tinham muito poder econômico, porém não tinham poder político, tá? E uma massa de pessoas. O índio, que tinha o seu serviço ocupado através da mita e da encomenda, uma espécie quase que de escravidão, né? E os outros mestiços que vagavam pela colônia, mas que não tinham direitos políticos, né? Viviam uma vida miserável e que muitas vezes ingressaram nessas lutas junto com os crioulos por melhores condições de vida, exigindo o fim da escravidão, do trabalho forçado e, ao mesmo tempo, exigindo melhores condições de vida que poderiam advir através de um processo de reforma agrária, que era a redistribuição das terras ociosas perante a população que era desprovida dessas terras, certo? Mas o texto aqui vai fazer vocês clarear um pouco mais as ideias acerca desses processos de independência que são muito fragmentados e muito plurais. Então vamos lá. As lutas pela independência na América Latina mobilizaram grande contingente populacional de diversas camadas sociais. Os escravizados também participaram, especialmente na América do Sul, chegando a formar o Batalhão Negro de Buenos Aires. Parte do exército de Bolívar, a eles foi prometida a alforria. Então, os próprios negros que lutaram no exército do Bolívar, que foi um grande libertador, acabou, né, sendo prometido para eles que após a libertação eles seriam alforriados, ganhariam sua liberdade, não precisariam mais ser escravos, né? Muitos membros da Igreja Católica, como a gente viu lá no processo de independência o próprio Hidalgo e o Meireles, lá no processo de independência do vice-reino da Nova Espanha, que era o México, né? Como visto no México, camponeses mestiços e indígenas também se destacaram no México, bem como no atual Peru, onde atuaram intensamente pela emancipação. Finalmente, as mulheres marcaram presença nos conflitos, até mesmo como soldados. Joana
Padilha, né, nascida na Bolívia em 1780, liderou mais de 20 ações armadas ao lado do marido, chegando à patente de tenente-coronel. Como ela, atuava um grupo de mulheres conhecidas como Las Amazonas, né? Por sua vez, a Policarpa, nascida na Colômbia em 1795, trabalhava como costureira para a família abastarda e atuou como espiã para os guerrilheiros que lutavam pela independência. Descoberta após a prisão do noivo, um guerrilheiro foi presa, julgada, condenada e fuzilada em Bogotá. Então nós tivemos a participação da mulher também. Mas só que, se a gente imaginar todos esses grupos envolvidos nesses processos de independência, pelo grande tempo que durou, pelas lutas que foram travadas, o que nós temos de concreto é que foi que as elites crioulas chegaram ao poder, não quiseram unir todo esse território em um único país, porque se tivesse um único país, teria uma única administração e um único grupo no poder, e como eram várias administrações e várias elites no poder, eles quiseram mesmo foi se fragmentar. Essa fragmentação, segundo a ideia de Simão Bolívar, só traria um enfraquecimento desses países e automaticamente eles cairiam na mão de outros países, como aconteceu caindo na mão da Inglaterra e depois na mão dos Estados Unidos. Acabaram ficando dependentes economicamente e politicamente da Inglaterra. Mais tarde, essa dependência ocorreu com uma potência mais próxima aqui na América do Norte, os Estados Unidos. Quanto às outras elites, a escravidão até conseguiu o seu fim, mas num processo mais demorado, com outras lutas, né, diferenciadas. A elite mestiça não conseguiu a reforma agrária. No caso do Brasil também houve a libertação, que é um caso à parte que a gente vai estudar depois, mas foi mais com acordos políticos. E acabamos sendo governados enquanto todos os países da América espanhola acabou virando república, mais dominada por uma elite crioula, o resto da população não conseguiu o que queria. E é isso o fato de depois ter intensos movimentos sociais que, né, levaram a ditaduras militares, na medida que esses crioulos, ao passar do tempo histórico, viram seu poder ameaçado, se juntaram com os militares e sempre deram golpes de Estado, que foi sempre cena e palco, né, dos governos aqui na América Latina. A manutenção de governos militares para manter a elite crioula no poder. No caso do Brasil não foi diferente, né? Até hoje nós temos uma pequena elite que mantém o controle do poder, o poder econômico, o poder militar, e isso causou, gerando, né, a América uma lacuna social muito grande, onde uma parcela pequena da população detém as propriedades e todo o capital, e uma grande parcela da população que não é assistida pelos governos, que sempre estão envolvidos em atos de corrupção, né, são totalmente desassistidas, e promove uma grande massa de empobrecimento, crescimento de favela, violência, falta de desenvolvimento humano, né, que coloca a América como a famosa América Latina, né, que lá fora a gente é visto como um país pobre, sem desenvolvimento, né, e coisas piores que se versam sobre os latinos, como, por exemplo, construção de muro, na tentativa de barrar a entrada de latinos nos Estados Unidos, né? Todo o processo de imigração clandestina que acontece, porque geralmente as populações fogem desses lugares por causa das crises econômicas que são constantes e intensas nesses países, na tentativa de buscar lugares melhores para sobreviver em países europeus ou mesmo no caso tão típico e clássico dos Estados Unidos, certo? Mas essa questão da América Latina e Espanhola após a independência a gente vai tratar na próxima videoaula, ok?